Os relatores do Supremo Tribunal Militar que vão julgar a perda de patente e postos dos oficiais acusados na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Janaína Camelo está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Jana, quais são agora os próximos passos desse julgamento até então inédito? Seja bem-vinda, uma boa noite. Muito boa noite para você, Cássio. Agora, esses relatores vão construir as teses sobre se esses oficiais militares são dignos de permanecer nas Forças Armadas, mesmo tendo cometido crimes contra a democracia. E aí não é um processo breve, é um processo longo, viu, Cássio? Julgamentos como esse de perda de patente, num processo natural, dura ao menos ali um ano, pelo que eu ouvi de ministros do STM. Nesse caso, não deve ser diferente, tá? Porque depois que o ministro relator, ele apresenta o voto dele, ele constrói a tese, apresenta o voto, depois aí é a vez do ministro revisor também fazer essa mesma análise. Aí só depois disso, desses dois pareceres serem apresentados, podem ser divergentes ou não, aí sim o caso é colocado para julgamento. E são julgamentos que vão acontecer em datas diferentes também, porque cada uma das denúncias foram individualizadas, né, para cada um dos casos. E aí os relatores então foram definidos hoje, porque hoje foi aceita ali, apresentada a denúncia da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. A gente tem uma arte para mostrar aí, Cássio, para mostrar na tela, para ver como que ficou cada um dos relatores com relação a cada um dos condenados na trama golpista. Então, no caso do almirante Almir Garnier, o relator será a ministra Verônica Stelman, que é civil, uma ministra civil, e o revisor, o ministro Guido Amin, que é um ministro militar. No caso de Jair Bolsonaro, a patente de Bolsonaro é de capitão. O relator é o ministro Carlos Aquino, que é militar. Revisora é a Verônica Stelman, que é uma ministra civil. Paulo Sérgio Nogueira, general 4 estrelas. O relator é o ministro Barroso Filho, que é civil. O revisor, o ministro Flávio Marcos Lância, que é militar. No caso do general Augusto Heleno, também 4 estrelas. Ministro relator Celso Luiz Nazaré, que é militar, e o ministro revisor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que é o ministro civil. General Walter Braga Neto, também 4 estrelas. O relator, o ministro Flávio Lança, que é militar, e o revisor Arthur Vidigal, que é o ministro civil. Só para relembrar, são 15 ministros ao todo no plenário do STM, sendo que 5 são civis e são ministros civil e 10 são militares, Cássio. O que pode acontecer caso eles percam a patente? Primeiro, perdem o salário como militar. E também, como todos estão presos, podem ir para o presídio comum. Só lembrando que no caso de Jair Bolsonaro, é um caso particular porque ele é um ex-presidente da República. Então pode ser que, no caso específico dele, venha a ser analisada a questão de outros ex-presidentes que também já foram presos, né? O presidente Lula, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, todo na superintendência da Polícia Federal. Augusto Heleno, lembrando também que ele já está em prisão domiciliar. A escolha desses ministros relatores foi feito no sistema do STM por algoritmos, foi apresentado inclusive ao vivo pela presidente do STM, a ministra Maria Elizabeth Rocha. A gente separou um trecho da fala dela, Cássio, onde ela diz que espera imparcialidade desses ministros relatores e também no momento do julgamento dessa denúncia do Ministério Público. Vamos ouvir. Os ministros militares que estão aqui, eles vestem a farda, sem dúvida alguma, mas por cima da farda existe uma toga, né? Uma toga invisível. Então, nesse sentido, se espera de todo aquele que, inclusive, tem uma indicação política que haja com imparcialidade. Cássio, a defesa do general Augusto Heleno, que está em prisão domiciliar, se manifestou. A gente tem na tela também para mostrar uma nota que foi divulgada pelos advogados, dizendo que a defesa vai atuar com firmeza para demonstrar ao STM que o general não apenas é plenamente digno do oficialato e, em especial, do generalato, como também constitui exemplos de dedicação, disciplina e serviço ao país. E reafirma a absoluta convicção da inocência do general e no valor da trajetória dele nas Forças Armadas, construída com décadas de dedicação. E aí diz ali que é por essa história que a defesa vai lutar para que não se apague nem se macule a honra
de quem dedicou a sua vida à nação, é o que diz os advogados do general Augusto Heleno, por exemplo, viu, Cassius? Perfeito, Janaína. Muito obrigado pelas informações. Então, a gente já está acompanhando as primeiras repercussões e, é claro, também feita por parte das defesas dos condenados, né, na tentativa de golpe de Estado. Nesse caso, agora, né, o advogado do general Augusto Heleno. Por isso eu quero chamar a Dora Kramer para cá. Dora, eu quero te ouvir, porque em relação a esse julgamento, há mais dúvidas do que respostas, né? Ainda não se sabe direito como é que vai acontecer, é algo muito inédito ainda. Cada um dos condenados vai ter um relator e um revisor, que isso também deixa esse julgamento um pouco mais confuso. Como é que você analisa tudo isso e também essa possibilidade, pela primeira vez, de generais estar serem julgados pelo STM? Pois é a conclusão da punição, né? Porque já tivemos esse ineditismo no julgamento, digamos assim, civil, no Supremo Tribunal Federal. Também foi a primeira vez que militares e militares de alta patente foram julgados por crimes relacionados à tentativa de abolição do Estado Democrático. E aí, é claro que essa etapa era esperada, a etapa seguinte da punição, que é o julgamento pelo Superior Tribunal Militar. A gente viu aí o apelo da presidente do tribunal, quando ela fala por cima de uma farda a uma toga. Ela está claramente apelando à imparcialidade para que não haja, para que os juízes, para que os ministros fujam do corporativismo, que há um coleguismo, vários deles devem ter, ou alguns deles devem ter estudado, sido colegas de turma. É a isso que a ministra Elizabeth Rocha se refere. E esse julgamento, é claro, além da perda do salário, além da perda de certos direitos, há a marca da desonra, porque aí eles serão considerados indignos de pertencer às Forças Armadas. É claro que a prisão é uma punição considerada bastante forte, mas ela acrescida dessa marca da indignidade, a marca da desonra, ela tem ainda um fator mais dramático. Vamos ver se vai haver o fato de ser cada um receber um relator, pode haver um olhar diferente de cada relator, olhar para o seu caso de uma maneira diferente, não considerar que o julgamento civil, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal seja suficiente para considerar essas pessoas que estão presas, condenadas e presas porque tentaram abolir o Estado de Direito, se elas são dignas de pertencer às Forças Armadas. Vamos esperar, porque a gente sabe que não tem prazo. Fala-se, a própria presidente falou, em algo em torno de 6 meses. Perfeito, Dora. Inclusive, eu quero ouvir também o Cristiano Vilela em relação a isso. A gente estava comentando aqui nos bastidores, Dora, sobre essa questão, não só do ineditismo da temática, né, do Superior Tribunal Militar julgar, né, militares condenados por tentativa de golpe de Estado, porque geralmente acontece em casos de processos de peculato, né, algum crime administrativo ou de menor potencial e que seria muito mais fácil. Mas agora não, a gente está lidando com uma nova temática, com uma nova condenação e ainda mais, que chama mais atenção, quem vai julgar, quem vai relatar e quem vai revisar esse julgamento são militares que estão abaixo dos generais que estão no banco dos réus, Vilela. Exatamente, nós temos uma situação onde, em tese, a legislação ela é muito clara com relação às consequências que uma prática como essa deveria ter. No entanto, é importante a gente analisar que se trata de um tribunal que tem um viés corporativo, naturalmente, você colocou bem, Cassius, existem ali militares de patente inferior e que durante muitos anos viram em algumas figuras, como o general Heleno, por exemplo, como uma referência dentro do Exército Brasileiro.
E existe um outro aspecto que pega no coração ali dos militares, que é a questão da desonra. Esse aspecto ele é muito forte. Uma condenação através de uma corte constitucional, dentro de um viés político, como foi o julgamento no STF, ele é compreendido como algo talvez da política, como algo que possa ser compreendido daqueles militares que foram para a vida pública. Agora, uma análise feita pelos mesmos, por um tribunal militar, e que leve à desonra, que leve à exclusão desses quadros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, isso eu vejo que me parece mais difícil. Eu sou bastante cético com relação a uma eventual decisão por parte do STM, considerando realmente, tendo por decisão a consideração da indignidade por parte desses representantes. Ô Dora, eu quero voltar a conversar com você também, porque há uma dúvida, ainda uma dúvida jurídica muito grande sobre o futuro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pode, nesse caso, né, perder a sua patente, o seu posto de capitão, né, das Forças Armadas em relação a esse julgamento e, teoricamente, ele perdendo isso, ele perderia também seus privilégios ou até mesmo o direito de ficar preso dentro de um batalhão da polícia ou, pelo menos, né, ficar dentro de uma sala de Estado-Maior que não tem grades. Enfim, são diversos outros privilégios que estão nessa discussão. Você acredita que esse julgamento pode ser determinante para estabelecer, pelo menos, uma segurança jurídica ou para outros casos que possam acontecer a partir de agora? Sem dúvida alguma, vai ser um marco exatamente pelo ineditismo. Não tem, né, Cássio, jurisprudência sobre isso. A gente está no escuro. Você mesmo, quando você fez a sua apresentação, você pontuou que é tudo muito confuso, porque é inédito. A gente não sabe como isso vai se desenrolar, né? O que a gente soube até agora é que tudo transcorreu na normalidade, tudo que eu digo foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, foi naquele prazo, no período que o Supremo queria que terminasse em 25, pelo menos esse núcleo, isso transcorreu, não houve nada, não houve contestação popular, não houve revoltas, coisa nenhuma, foi tudo de acordo com o que manda a Constituição. Esperemos, eu tenho certeza, eu sou mais confiante, viu, Vilela? Eu estou achando que o Supremo Tribunal Militar vai seguir a regra, não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que os tempos hoje são de obediência estrita às regras. Agora, quanto à situação específica do ex-presidente, ele pode perder as suas prerrogativas de militar, que, aliás, deveria ter perdido lá atrás, nos anos 80, 90, não me lembro muito bem, quando ele foi julgado e aí escapou por um triz, porque tinha um plano para explodir uma represa, algo assim, aqui no Rio, um plano terrorista, né? Como capitão. Já foi qualificado como um mau militar, então a questão não é patente, mas eu acho que ele deve manter alguns benefícios por causa da condição de ex-presidente da República, assim como o presidente Lula, na época, ex-presidente, não era militar, não é militar, e teve ali algumas condições específicas, exatamente por ser ex-presidente da República. Nesse mesmo sentido, viu, Cassius, eu vejo que, na linha do que a Dora colocou bem, referente ao ex-presidente Bolsonaro, que pode ali manter uma situação diferenciada, eu vejo que, inclusive, os outros réus podem manter, por se tratar de militares, e aí a necessidade de uma própria preservação do ponto de vista físico. São pessoas que, de alguma forma, têm um histórico de lidar com questões de segurança nacional, alguns deles, inclusive, com uma idade avançada. Então, eu vejo que o aspecto de manutenção de uma prisão diferenciada, ele talvez não será realmente o determinante nesse julgamento. Eu fico mais preocupado com a questão da honra versus desonra no ambiente militar, na caserna, de uma forma geral, do que necessariamente ao aspecto de manutenção de uma prisão privilegiada, porque eu vejo que isso acabaria, mesmo com uma decisão ruim para os réus, isso acabaria sendo mantida uma prisão especial.